Essas tecnologias. Aqui mostro os parâmetros do grupo 1, que eu mostrei antes, né? A gente dividiu em parâmetros orgânicos, inorgânicos, químicos, né? Que seriam basicamente os microbiológicos, amônio, bário, né? Ou amônio microbiológico, inorgânicos, os metais básicos, então está todos descritos aqui. Os orgânicos, aí a gente vai poder ver a problemática relacionada aos defensivos agrícolas, principalmente, que é mostrar os venenos 2,4-D, todos os venenos, os venenos mais usados na nossa risicultura, e daí poderia ter um parâmetro lá nessa região, temos esse problemática orgânica, avaliaria isso. E do grupo 2, já condensamos, que achamos que eram os principais, seriam alguns parâmetros eletroquímicos, como OD, né, oxigênio dissolvido, pH, condutividade, salinidade, são os básicos, se tem alguma coisa que eu vou mostrar no final. Os globais, que é a demanda bioquímica, que o professor acabou de falar, que não pode passar de 15, 16, ele encontrou 1000 e poucos. Nós temos problemas muito sérios disso, tem bastante, está bem elevado mesmo. Sólidos totais, cor, turbidez, então são parâmetros básicos. E os inorgânicos são os metais mais, digamos que seriam os que a gente encontra em maior quantidade nas águas. Esse seria o grupo 2. Continuando as propostas, né, a gente sugeriu avaliar também, como a maioria dos problemáticas é o metal pesado, como a gente fala, pesado ele vai andar um pouco enquanto a água está turbulenta, no momento que a água se acalmar ele vai decantar, né, sedimentar. Então temos que analisar também os sedimentos, né? 2 coletas anuais, né, basicamente, 12 parâmetros que seriam basicamente os elementos traços. Uma sugestão também. Como a gente estava pensando em não trabalhar só com química, temos que avaliar a vida da água, né, ver se temos vida lá dentro, a gente também sugeriu trabalhar com os bentos, né, com a macro e a meio-fauna, são os organismos que estão vivendo na água, né, através de que são ótimos indicadores biológicos de qualidade. Tá? E aí a gente analisaria nos 38 pontos anteriores, 2 coletas ao ano, como fosse a mesma coisa do que nos sedimentos. Outro parâmetro interessantíssimo que a gente sugere é a ictiofauna, ou vida, né, os peixes que tem lá no rio. Qual os peixes que tem no rio? Qual a diversidade de peixes que tem no rio? Né? E também a saúde desses peixes. Não saber se só tenho peixes, se eu tenho diversidade, mas se estão bem. Esse foi o principal caso, eu acho que achei interessante, que a gente ouviu dos produtores falar que abriram tainha e não dava de aguentar o cheiro do lado. E daí eles falavam que a tainha estava perto de um córrego que vinha de uma arrozeira, o outro falava vinha do dejeto. Então, como essas análises que a gente fez aqui, que eu estava mostrando para vocês, que se fosse executar, a gente ia poder detectar bem certinho se era o arroz, se era o dejeto, ou se era outra coisa, o esgoto sanitário, sei lá, que estava contaminando a tainha lá no fundo, matando o camarão, né? A gente faz análise da água lá no local onde está contaminado, depois no peixe, vê o que é que tem no peixe e consegue descobrir certinho o que é que está acontecendo em cada lugar. E aí descobriria bem certo qual seria a problemática de cada região e aí tentaria no futuro sanar isso. Né? Aí, para finalizar, que a gente tem que descobrir também da onde que está chegando todo esse sedimento no rio, e o que está assoreando, o que está acontecendo, a gente avaliaria a erodibilidade no rio. 4 coletas ao ano, 20 parâmetros, aí esses parâmetros envolvem muita coisa, desde estrutura, textura, densidade, tipo de solo, tipo de cobertura. Então são vários parâmetros analisados aqui, né, geomorfológicos. E no final, a gente pegar tudo isso daí e joga numa análise de componentes principais, uma análise discriminante, e ver bem certo o que está acontecendo em cada ponto e o que é o ponto que está sendo problemático em cada região. Então essas seriam as ideias, né, do projeto, da metodologia. Só para registrar, né, a presença de quem foi os elaboradores, eu coordenei o projeto. Aí teve o professor Everton Skoransky, que é ex-professor nosso aqui, hoje está na UDESC. O professor Sérgio Neto é atual professor nosso. Para ver como vai ter alguém sempre de cada área, o professor Everton na parte química, o professor Sérgio na parte de marinhos, né, de bentos, que eu mostrei antes. O professor Ismael, do curso da Unisul hoje, o professor Ismael Medeiros, na parte da erodibilidade, junto comigo. O professor Juan nos peixes, na diversidade,
O professor Ciro, lá da Universidade de Curitiba, na parte da saúde dos peixes. O Clayton ajudando na estatística, e o professor Silvio coordenando o GAP, né, como hoje ele é o representante atual do projeto lá no comitê, e aonde a gente está indo, o professor que está representando nós. Então essa seria a nossa equipe hoje. Bom, essa é a parte principal, né? Para se fazer isso, caríssimo. Recursos humanos. O que é isso aqui? Bolsa para alunos, recursos para os pesquisadores, bolsas para alunos de mestrado, doutorado. Então, como é um projeto enorme, a gente previu tudo isso. Muita coisa seria, além de ter o conhecimento local, a gente ia fazer teses, doutorados, dissertações de mestrado e as TCCs, alunos de graduações. Então, seria um projeto só pensando em... é bom para a região. Não, é um projeto científico ao mesmo tempo. Trabalhar junto, as duas coisas. Né? Sem falar de trabalhar a educação também, que poderia envolver um monte de alunos das universidades nossas regionais. Análise é R$2 milhões de análise para fazer tudo aquilo ali. Né? Para 2 anos isso, tá? 2 anos de propostas. Material permanente, então também envolvia desde automóvel, barco, tudo. Como a gente não era a instituição que ia fazer, a gente propôs o projeto só, a gente previu, para executar precisaria de tudo isso. Né? Então saía no primeiro ano um subtotal de aproximadamente 3 milhões e 700, quase 4 milhões de reais. E depois, para monitorar ano a ano, ia sair aproximadamente 2 milhões e meio. Caríssimo. Por isso, eu acho que teve muitas instituições que achavam que não tem como dar conta, né? Se não tiver recurso, não tiver como fazer, não tinha laboratórios, também é difícil de fazer. Bom, como ninguém conseguiu, né, o professor Silvio novamente foi lá, apresentou e trabalhou com isso. A gente sentou novamente e viu, bom, se a Unisul trabalhar junto com prefeitura e com comitês e com os órgãos regionais, que daí vai evitar de comprar carro, evitar de comprar barco, tem pessoas que podem auxiliar para transportar, a gente diminuiu às vezes alguns números de bolsas. Olha o recurso humano para quanto já caiu. Aí para 270, né? De 500 a 200. As análises também, né? Nós diminuímos alguns pontos, detectamos que não precisaria ser todos. E também análise dos municípios, da água do município atualmente. Como nós queremos avaliar a qualidade do complexo Lagomar, e não a água está sendo bebida também, nós tiramos por enquanto fora, não precisaria fazer agora. Outro parâmetro, diminuir o material permanente. Claro, não vamos precisar comprar carro, não vamos precisar comprar barco, nada. Se a gente pega carro da prefeitura ou de alguma outra instituição e vai começar a trabalhar com isso. Já diminuiu um monte para 1 milhão. Bom, parece um absurdo, né? Mas são quantos municípios que eu falei no início que participam disso? Pega esse valor e divide por 21 e divide por 12 meses para ver quanto que vai dar. É caro? Não é caro, né? Isso foi uma conta que foi prestada lá no comitê, numa reunião da Câmara Temática, desculpa. Que uma mulher estava lá, que era assistente administrativa, eu acho que de alguma região, e ela fez, e eu nunca tinha me tocado nisso, e agora achei interessantíssimo tocar nesse ponto. Se for pegar e dividir por nossos municípios, esse valor não vai sair caro, né? São 22 municípios, são 12 meses no ano, não sai caro se for dividir, e dá de fazer um projeto que nós vamos descobrir realmente como está a qualidade da nossa água, do nosso rio. Tá? Então aqui é algumas coisas que nós estamos fazendo na formiguinha, né? Eu e o professor Sérgio estamos trabalhando formiguinha com algum recurso do FAPES que ele aprovou ano passado, e já está praticamente encerrado, e a gente viu, o professor falou que antes acima de 0,1 grama era problemática, né? Olha quanto nós temos de ferro no ponto 3 e 4. Isso aqui é só Rio Tubarão, tá? Nós não analisamos Rio Bonito, Rio Rocinha e Rio Tubarão. Ponto 1 e 2. Bonito, ponto 2, Rocinha. Ponto 3 e 4, 10 km para frente. Então imaginem comigo, o que tem 10 km para frente do Rio Bonito e do Rio Rocinha? Mineração de carvão. Olha só como está. Totalmente contaminado. Eu não coloquei mercúrio aqui do lado porque só deu mercúrio no ponto 4. Os outros não tinham dado mercúrio. Né? Isso é uma análise só, então não podemos dizer que é problemático. Quem sabe naquele dia que a gente foi coletar estava ruim mesmo. Né? Mas é um valor já que já dá de ter uma noção. Apesar dos outros não terem tão alto, mas temos presença de arsênio, né, que é perigosíssimo, de chumbo em vários pontos, níquel, cobre. O alumínio aqui, ele falou acima de 0,1 é problemático, olha aqui é 13, 1,9, 1,1, altíssimo isso. Né? Aqui os outros parâmetros básicos que a gente analisou, temperatura, pH, 6 e 6, 8, 8 e pouco, né? Temos os pHs.
7, 7 e pouco, 6 ainda ele disse que estava ideal. 5,5, tem que cuidar, já é problemático. Tá? Condutividades, condutividade elétrica deu alta, principalmente em ponto 4. Aqui deu alta porque é lá na foz do Rio Tubarão, tem muitos sais, então já vai aumentar a condutividade. Salinidade também já comparando. Demanda de oxigênio, olha, temos baixo o nível de oxigênio nessa região. O que vai acontecer com a vida dos organismos lá? Possivelmente vai começar a morrer, né? Nível baixo de oxigênio. Então isso é uma coleta só, é uma análise só. Temos que fazer médias disso, 3, 4, 5, 10 coletas, para poder dizer que isso é verdade. Tá? Não é, isso é só um parâmetro que a gente trouxe para mostrar que estamos tentando fazer. Se nós conseguíssemos o recurso, dava de fazer bem mais completo. E aqui mostra o rio Rocinha, limpinho lá em cima, um rio bonito, e isso a 10 km depois deles. Tá? Isso aqui é logo após uma mineração de carvão. A gente foi lá e viu que a água estava vermelha e não sabia o que era, porque tinha uma faixa de mato bem bonita assim, logo após o rio, mas aquela água estava vermelha. Ele não sabia o que era. A gente pegou depois, chegando em casa, foi olhar no Google. Tem uma faixa enorme, mais ou menos de 100 metros de mato. Acima da faixa está a mineração. Logo acima. E aí, aqui foi o ponto 4. Né? Próximo a isso. Então, se alguém quiser o projeto completo, tem 70 e poucas páginas, eu não quis desmoçar todos. A gente tem, pode passar para vocês. Querem integrar, dar sugestões, né? Estamos aí para fazer isso. A ideia está lançada. Vamos ver o que é. Obrigado. Claro. O que é que faltou para conseguir a verba para fazer esses estudos? Bom. Uma vez que nós fomos lá embaixo, eu sou de Laguna, viu as pessoas comendo peixe envenenado, poluído, camarão, né? O que é que faltou para que pudesse conseguir essa verba para o comitê? Ainda não faltou, ainda estamos lutando, não desistimos ainda. O projeto está no Ministério da Pesca hoje, tá? Lá em cima, lá em Brasília. O que faltou, acho que seria integrar mais os nossos municípios para tentar começar pelo menos algum passo de formiga na região. A gente está lutando. O comitê também está abraçando junto, já abraçou, né, nas outras palestras que a gente conversou. Então, e está tentando buscar, mas não é fácil, né? É um montante muito grande. Quero dar um recado para o doutor. Eu estou com 85 anos, fui dirigente da colônia de pescadores e eu tive uma experiência, quero deixar essa experiência do comitê. Direito não se pede, se exige. Laguna tem o direito de sobreviver, o pescador tem o direito de ver peixe, o tubarão tem o direito de tomar água boa, e se é direito, vamos exigir. Não vamos estar mendigando, pedindo, não, nós temos uma porção de recursos para conseguir esse dinheiro, ou seja, de prefeitura, ou seja, do Estado, ou seja, federal, é só o povo se unir e querer é poder. Obrigado, Obrigado mais uma vez.